Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí nos prestigiando, né? Vendo as nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão. Para você que está chegando, né? Ver alguma boa história, gostou, deixe o seu like, né? Se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos contar uma história muito legal, né? Chama O Rim e a Medula. Começa assim. Rodolfo é irmão de Bruno. Bruno é sensato, equilibrado e está doente. Ele tem câncer e precisa de um transplante de medula, né? Rodolfo namora Maria. Diferente do irmão, Rodolfo quer vida mansa. Não gosta de estudar e foge do trabalho na empresa do pai. Já Bruno, né, mesmo levando uma vida difícil, né, não larga o trabalho e está se formando em administração de empresas. Como a situação da saúde de Bruno está ficando crítica, começou-se a procurar entre os familiares e amigos quem poderia fazer a doação de medula, sem que houvesse rejeição por parte do transplantado, né? Quer dizer, a situação do câncer dele chegou num estado que só um transplante de medula mesmo, né? Você não vai fazer os exames para saber se pode ajudar o seu irmão? Rodolfo olhou para Maria e sorriu. Não quero ajudar o meu irmão. Muito pelo contrário. Quero que ele continue doente, pois assim não tem que dividir as coisas da família com ele. E sendo dono de tudo, a gente pode até juntar os trapos, do jeito que você quer. Então você está esperando o seu irmão morrer para se casar comigo, é? Maria, morrer todo mundo vai um dia, né? Maria não gostou do que ouviu do namorado e disse a ele que ia passar o final de semana em Porto Seguro com a família, né? Vendo a filha amuada, a mãe de Maria levou ela até ao Centro Espírita Porto da Paz, onde ouviram uma palestra sobre a partilha do pão. Animado, o palestrante empolgou a plateia. O cara falou o seguinte: segundo o Evangelho de Mateus, Jesus passa a Páscoa com os 12 discípulos. Em um determinado momento, ele abençoa o pão, dá um pedaço para cada um e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O palestrante encarou o público. Todos estavam em silêncio, prontos para ouvi-lo. Olha, gente, contam que Jesus entrou em uma casa, né, casa de um fariseu, para comer. A mesa estava lá posta e havia sobre ela tudo de bom. Entretanto, antes de Jesus entrar, viu que havia um pobre à porta do rico fariseu e perguntou ao homem o que ele estava fazendo ali. E o homem disse que esperava pelos restos do banquete. Sentado à mesa, Jesus não comeu nada, o que irritou o fariseu. Rabi, a comida o desagrada? Jesus olhou bem nos olhos do fariseu e disse: está faltando o tempero da caridade. O fariseu fez que não entendeu, o que obrigou Jesus a se explicar melhor. Mostre a Deus que seu coração é bom e dê o que comer ao pobre que passa fome à sua porta, temperando assim com o divino tempero da caridade o alimento sobre a sua mesa, e não haverá aquele que o recuse. Todos se admiraram com a história contada. Quando então o palestrante concluiu sua palestra. Primeiro, gente, é preciso querer dividir o pão, pois o pão que se divide alimenta o corpo e também a alma de quem divide. Não é verdade? Quando a gente divide o nosso pão, ele fica mais gostoso. Após a partilha se tornar um hábito, o pão dividido será a nossa carne e o nosso sangue sustentando quem se alimenta dele, a partir do momento que quem comer do pão partilhado, depois que se saciar,
for tomado pelo desejo de partilhar também. Não é assim que acontece? A gente dá o exemplo, parte o pão, e as pessoas com quem partimos o pão, quando também estiverem com o pão na mão, né? A faca, o pão na mão, a manteiga, elas também vão querer dividir o pão, pois elas sentiram o gosto da solidariedade e vão querer sentir esse gosto de novo, né? Quando isso acontecer, foi que Jesus se fez carne e sangue em nós, e nós, carne e sangue de Jesus no nosso irmão. É assim? Quando a gente começa a agir que nem Jesus agia, né? Não só na partilha, mas também no perdão, na tolerância, né? A gente agindo como Jesus, é como se o sangue de Jesus e a carne de Jesus fosse o nosso sangue e nossa carne. E quando as pessoas seguem o nosso exemplo cristão, elas também passam a ser carne e sangue nosso, que também é carne e sangue de Jesus. Né? É o entendimento do amigo espiritual que escreveu essa bela mensagem. Né? Voltando para casa, Maria decidiu ajudar o Bruno. Pois é, né? A Maria era namorada do irmão do Bruno. O irmão do Bruno não queria ajudar o Bruno. Ele queria que o Bruno se danasse para ele poder pegar as coisas da família toda para ele. E ainda chantageou a Maria. Falou, olha, que o Bruno morra rápido para que eu possa botar a mão na grana e a gente se casar. Aí a Maria foi pensar naquilo, viu o palestrante da casa espírita, se comoveu, se tocou, cara. Esperar o outro morrer para pegar as coisas dele não é uma boa ideia. A ideia boa é exatamente o contrário, é tentar ajudar o outro a viver. Então, né, voltando para casa, Maria decidiu ajudar o Bruno. E foi logo a medula dela que salvou a vida do irmão do namorado, recuperando-lhe a saúde, o que deixou o Rodolfo irado. Né? O namorado ficou puto, né? A medula da namorada vai, salva o irmão dele, né? Poxa, Maria, você tomou a minha sorte? Imagino que queira se aproveitar do benefício que fez o meu irmão para conquistá-lo, né? Já que ele vai acabar ficando com tudo agora, velho. Maria não quis brigar e se foi, deu as costas para o namorado. Né? Não dá para conversar com um cara desse, né? Não demorou muito, o Rodolfo começou a ter problema de rins, o que o obrigou a fazer hemodiálise. Hemodiálise é um procedimento através do qual a máquina filtra e limpa o sangue, fazendo o trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como excesso de sal e líquidos. Gente, a minha menina, né, ela participava de uma turma chamada Plantão da Alegria. E vira e mexe, eles iam na hemodiálise, né, tocar violão e cantar, fantasiados de palhaços, o pessoal que ficava lá esperando, né? A máquina, né? Era um sofrimento danado aquilo ali. Terrível, né? O rim não está funcionando e você precisa de uma máquina para poder fazer circular o seu sangue, né? Trocar o sangue. Né? Difícil situação do rapaz da história, né? Se aproveitando da fragilidade emocional de Rodolfo, devido ao sofrimento pelo qual ele vinha passando, Maria grudou nele, servindo de boa companhia. Então veja bem, o Rodolfo brigou com a Maria, né? Falou, poxa, você foi ajudar meu irmão, eu tinha que ter deixado ele morrer, né? Aí a Maria não quis nem brigar com ele, nem discutir, nem falar nada, né? Foi embora. Mas quando o Rodolfo ficou doente, ela aproveitou e grudou nele. Falou, não, eu gosto de você, do jeito que você é, né? E eu vou ficar com você no momento da sua dor. Porque aí é nesse momento que a gente prova o nosso amor, né? Porém, apesar de todos os esforços, os rins de Rodolfo pioravam. E ele precisava de um transplante. E qual não foi a surpresa dele quando o rim apareceu? Olha que maravilha! Bruno, né? O irmão do Rodolfo, aquele que tinha câncer, e a Maria doou a medula para ele, havia doado o rim, que se mostrou compatível. E no processo não houve rejeição.
sendo salva a vida do namorado de Maria. Mesmo não tendo o hábito do agradecimento, Rodolfo se sentiu constrangido a agradecer o irmão. Pô, cara, eu quis que você morresse, né? E mesmo assim salvou a minha vida. Aí o irmão dele riu, né? Ah, não fui eu não, foi Jesus. Rodolfo arregalou os olhos. Que história é essa, Bruno? Bruno sorriu um largo sorriso feliz. Pergunte para Maria. Foi ela quem ajudou a revelar o Jesus que morava dentro de mim. Quem sabe ela não faz o mesmo por você. Que bela história, né? Uma história... É a lei do retorno, né? Que está entre as leis que regem, né, a nossa vida, né? Então, o irmão recebeu a caridade, né, por parte da Maria, recebeu a medula e retribuiu, né, esse recebimento doando um rim ao irmão dele, né? Difícil, né, nos dias de hoje, a gente ser tão generoso, né? A gente vive meio numa situação, cada um por si, Deus por todos, né? As relações são cada vez mais superficiais. É difícil você tirar dinheiro do bolso, quanto mais um pedaço de você dá para o outro, né? Então a gente tem... também não é para menos, né? O mundo existe muita enganação, muitos golpes, muitas aprontações, muitas ciladas. Mas a gente não pode esquecer também que o mundo existe o bem, né? E é melhor a gente ser agente do bem do que ser agente do mal. Vocês não acham? Né? Colocar na cabeça, né, que sempre que possível fazer o bem, a gente tem que fazer. Né? A gente faz um bem aqui, outro ali, a vida nos retribui. Sempre. Eu mesmo estou passando um momento iluminado na minha vida, né? Porque eu estou aqui falando com você. Né? Eu andei com a vida espiritual meio tumultuada, né? A gente anseia, né? O nosso espírito, né? Anseia por fazer alguma coisa para que as pessoas se toquem o lado espiritual delas, né? E a gente encontra dificuldades inúmeras, a começar dentro da casa da gente. Somos criticados pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelas pessoas que nos conhecem, né? E depois de 30 anos de peleja, hoje as pessoas já acostumaram com a gente, né? Não que acreditem, né, no que a gente faça, ou que a gente fale, né? Não que acreditem nas histórias que a gente conta, mas elas se acostumaram. O bem é assim, né? A gente acostuma a fazer o bem. Uma vez que a gente acostuma, a gente passa a não ligar mais para as críticas. E a gente vai em frente, vai construindo a casa, né? Até que um dia ela ficar pronta e a gente vai morar dentro, né? A gente faz as coisas para a gente. Então, que seja feito o bem, que a nossa parte seja fazer o bem, para que a gente possa colher esse bem multiplicado, né? Lá na frente, né? E o bem volta de formas inesperadas. Hoje eu já não dou conta mais de apoiar os meus filhos do jeito que eu apoiava quando eles eram pequenos. Mas a vida tem sido tão generosa com eles, né? Eu fico até assim, às vezes, sem saber como agradecer a Deus. Tanta bênção, né, que a gente tem recebido. Bom, você também que está me ouvindo, pode ter certeza que é uma bênção também, né, no meu caminho. Faço esse canal aqui, é seu, né? Essa mensagem eu estou transmitindo para você. E se você achar legal, peço que eu transmita para outras pessoas também, né? Então, a história que eu gosto muito diz que o Bezerra de Menezes, né, grande espírito, né, um grande médico, ele chega no plano espiritual e vê um mundo de gente, né, ali, todo mundo esperando por ele. Aí ele fala assim, cara, eu não conheço esse povo todo. Aí o pessoal fala com ele, olha, essas pessoas todas aí foram de alguma forma beneficiadas por você. Seguiram seus conselhos, seguiram seu exemplo, mudaram de vida,
passaram a praticar o bem e agora estão aqui por sua causa, né? Se não for por causa do Bezerra, o Bezerra teria colaborado bastante, né? Bom, esse texto ele fala de doação de órgãos, né? A gente aproveita então, a pedido do amigo espiritual, né, para pedir para você, né, pensar no assunto, né, e espalhar a ideia, se achar legal, né? É uma forma de fazer caridade, né? E tem um punhado de gente na fila, e que nem eu que falei para vocês aí durante os comentários, minha menina trabalhou tocando violão vestida de palhaço com um grupo dela, junto à turma ao hospital, né? Para animar a turma da hemodiálise. Os sofridos, né, gente? Aquele que está na fila de um transplante, né? Ele sofre com a espera. E quanto mais generoso nós formos, mais rápido o sofrimento do nosso irmão vai acabar, né? A gente está aqui para fazer o bem, para dar alívio para o nosso irmão, né? Para fazer a vida mais fácil, né? Para todo mundo. E desse jeito a nossa vida fica mais fácil, né? A gente fez por merecer e até é justo que o trabalhador ganhe o seu salário, né? Está escrito. Então tá, joia. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena e boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.